Oiês! Olá! Bom? Tudo bem? Oi, gente, como é que vocês estão? Sempre começando rindo o programa, porque é muita alegria aqui nesse estúdio. Sempre feliz em fazer o Simples Assim com vocês. Claro. Gente, só quero avisar vocês o seguinte, chegou o relatório ontem. Eu estou particularmente feliz. Ih, tá crescendo, tá crescendo. Ó, crescendo. Eu falei pra você. É. E só por causa disso eu vou começar. Eu já vou começar. Cabelo? Aqui, Mas cabelo, tirei. Mentira. Mas eu acho, sabe o que o pessoal fez? Outra traição. Porque é o seguinte, no meu aniversário, ninguém quis me dar like. Agora, como o seu aniversário é no dia 3 de maio, tá todo mundo Viu, dando. gente? Pertinho. Daqui 2 dias. 2 dias. Acho que é isso que a galera esperou, o seu aniversário. Tô sentindo aí que houve uma predileção pra você. Não foi isso não. Não foi? O pessoal tava meio assim murchinho, que ainda tava iniciando o ano, carnaval. Aí agora, acabou, começou, né? Ativou o sininho. Ativou o sininho. Então, já que todo mundo preferiu o seu aniversário, faz o mantra pra você. Vou lá. Então, gente, agradecer primeiro a vocês pela audiência, por vocês estarem indicando Simples Assim para os amigos, para a família, né, para os inimigos também. Coloca lá que eles vão gostar também. E dizer para vocês não deixarem de entrar lá no YouTube, se inscrever no nosso canal Simples Assim Podcast, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar e colocar em todos os grupos. Lembrando que vocês assistem o nosso programa em todas as redes sociais e também nos nossos parceiros. Vocês encontram a gente aqui no Rio de Janeiro, no RJ Notícias, e lá em São Paulo, no Barão de Tararé. Então, vocês aproveitem, deem uma circulada lá, né? Pelas redes dos nossos colegas para ver as notícias de São Paulo, do Rio. Aproveita, pode ver o Simples Assim, mas lembrando que a gente está em todas as redes sociais e não tem desculpa. E lembrando que não é só por causa do meu aniversário, mas que a gente ainda tem mais um mês pela frente, porque o desafio era no primeiro semestre. Então, até junho a gente vai alcançar a nossa marca de só 15 mil. Só isso que a gente quer, mais nada. Maravilha. Amiga, hoje, que dia é hoje? Hoje, dia importante, cara. 1º de maio. Dia de luta internacional da classe trabalhadora. Exatamente. Olha que coisa linda. Muita luta. E para isso, nós temos uma convidada. Sim, temos. Quem é? Posso chamar? Pode. Hoje a gente está aqui no nosso estúdio com a Keila Machado. Obrigada pela sua presença. Obrigada, gente. É membro da executiva estadual da CUT do Rio de Janeiro. Isso. Liderança sindical. Central Única dos Trabalhadores. Para vir agora aqui do Simples Assim, ó, não pode ser qualquer um. Não fala assim, amiga. Não pode. Não, mas o fato que a gente já tinha falado da outra vez, a gente só está realmente recebendo gente muito bacana aqui, que tem contribuído assim com todas as áreas, né, que a gente conversa, que a gente é bem versátil, né, nessa coisa, fala de comportamento, fala de política, fala de um monte de coisa. E a gente tem recebido pessoas que só acrescentam aqui no Simples Assim, e o pessoal de casa. Tenho certeza que o pessoal está adorando os nossos papos aqui. Seja bem-vinda, né? Obrigada. Gente, já vi tantas pessoas importantes sentadas aqui nessa cadeira, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Isso, então. É só gente importante que vem aqui, Maravilha. Mas antes da gente começar, eu não posso esquecer de chamar a nossa vinhetinha. Então, Keila, hoje nós vamos sabatinar você, porque a gente quer fazer desse programa hoje uma aula de história. Eu sei um pouquinho dessa história também, mas eu acho que é pra gente explorar um pouco esse dia, né? Sim. Hoje nós queremos falar do 1º de maio, Keila. A primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, tem muita gente que fala assim, 1º de maio, dia do trabalho. Dia do trabalho é todo dia, né? Dia do trabalho é sempre, né? Eu acho que isso aí é uma forma de descaracterizar mesmo a data, né? Dia do trabalho. Dia do trabalho a gente trabalha direto. É o dia do trabalhador. É o dia da classe trabalhadora. E isso daí a gente não pode nunca deixar
sempre tem que corrigir quando alguém fala que é o dia do trabalho. Não, dia do trabalho é sempre. Dia do trabalho é todos os dias e tem muita gente que trabalha, não só a classe operária, sim, né? Sim. Mas assim, o cara que sai para trabalhar 2 dias na sua empresa, ele também está lá trabalhando. Sim, então... hoje é nosso dia, a gente está aqui trabalhando. Exatamente. Estamos aqui exatamente. Então, é o dia de luta da classe trabalhadora, instituído já há muitos anos, né? Eu fiz aqui uma coisinha das datas, Isabel, porque a Isabel que sempre faz as anotações aqui, que a jornalista é ela, mas hoje eu fiz as minhas anotações aqui. Vai. Posso tomar seu lugar? Claro, amiga. Então vamos lá. É isso. E olha, tem uma coisa muito interessante aqui nessa historinha que a gente vai contar para vocês das datas. Vamos lá. Em 1886 teve uma greve em Chicago, tá certo? O massacre de Chicago. Foi o massacre de Chicago, uma greve onde teve muitas mortes, né? E foi realmente um dia foi chamado de massacre de Chicago. E isso aconteceu no dia 1º de maio. E sabe qual era a reivindicação desses trabalhadores? Trabalhar um pouquinho menos. Um pouquinho menos. Era 8 horas de trabalho. Exatamente. Porque se trabalhava... Era o que eles queriam, né? Que eles queriam, porque se trabalhava, Isabel, 17 horas. Um absurdo. 17 horas. Então, aí houve uma hoje é inimaginável, né? Você não consegue nem conceber. É inimaginável, mas isso foi em 1886. E só 2 anos depois, olha como que a gente precisa lutar todos os dias, porque demora, né, Keila? Demora para tirar direitos assim, mas para a gente conquistar demora. Demora. 2 anos depois que os sindicatos americanos conseguiram estipular que conseguiram espaço para que houvesse 2 anos para implementar as 8 horas. Então, esse massacre foi em 86, tá certo? E depois, 2 anos depois, só que conseguiu fazer a implementação disso. Aí... A gente está falando ainda do século XIX, tá, exatamente, gente? 1800. 1800. Em 1889, existia uma organização internacional da classe trabalhadora do século XIX. No século XX ainda existia um pouco. Mas depois que era chamada Internacional Socialista, Isabel. Internacional Socialista. Onde todos os sindicatos do mundo todo se reuniam para tirar suas pautas e tal. Em 1889, em Paris, a Internacional Socialista estipulou o 1º de maio como um ano de luta da classe trabalhadora. E em 1891, a França conseguiu, acho que se não me engano, foi a França que já conseguiu estipular as 8 horas de trabalho. Então, assim, é uma luta que vem de muitos e muitos e muitos anos, né? O Brasil só conseguiu instituir o 1º de maio em 1924. Pois é, já no século XX. Já no século XX. E o que você tem a me dizer do Brasil? Eu já contei essa história do mundo, agora, Keila, conta para mim do Brasil. 1 ano depois, né, lá do massacre de Chicago, as organizações começaram a se movimentar aqui no Brasil, né? Mas assim, com essa lentidão do mundo, né? Como sempre, né? E às 8 horas, né? Às vezes o trabalhador, ele não entende, hoje, né? O trabalhador de hoje, ele não entende por que 8 horas, né? Como se tivesse sido assim, não, o patrão chegou e falou assim, a partir de hoje você vai trabalhar 8 horas, que é para você ter mais tempo, patrão, né? Bonzinho. Patrão bonzinho. Os trabalhadores, infelizmente, o que eu vejo hoje é isso. Eles não dão importância à história de luta da classe trabalhadora. Agora, né, na terça-feira teve a marcha da classe trabalhadora, sabe? E não tinha 20 mil pessoas lá defendendo pautas que são importantes para a classe trabalhadora, sabe? E não há um interesse, assim, de participar dessas coisas. Parece que as conquistas vieram de graça, sabe? O sangue derramado, né? Lá em Chicago parece que não serve para nada. Defendem as classes, parece que defende mais a pauta dos patrões, né? Por exemplo, uma coisa que eu fico pensando, da vontade de sacudir assim, um trabalhador, por exemplo, quando o patrão... Tem várias reclamações de trabalhadores, por exemplo, que passam mal dentro da empresa e a empresa sequer tem a capacidade de pagar um Uber para aquela pessoa ir para o hospital. Já teve casos de trabalhador sair, infartar assim, na porta porque ele tinha que ir sua própria sorte. E
muitas empresas, quando é para tirar a contribuição sindical, que é o que alimenta o sindicato, alimenta as lutas, né? Porque o sindicato ele tem gasto, ele tem Sim. carro, ele tem departamento jurídico, departamento de homologação. Aí a empresa paga Uber, aí vai aquela galera lá de Uber para tirar, às vezes, uma coisa que é R$20 e tal, mas que somando ajuda na luta, né? Então, assim, Mas para tirar a contribuição sindical tem Uber, para levar o trabalhador para as suas necessidades não tem. Agora, Keila, a gente vê muito essa dificuldade que você está falando aí, essa união que não, né, deveria ser maior. Em todo movimento social tem esse problema, né? As pessoas sempre acham que as coisas caem assim, né, que as leis surgem assim. E as leis, elas só surgem depois de muita luta desses movimentos. Né? Do movimento da classe trabalhadora que está lutando, do movimento negro, do movimento de mulheres. Sempre tem que ter esse impulsionamento, vou dizer assim. Né? O legislativo, o judiciário, eles têm que ser provocados para que as leis aconteçam. E aí, de repente, a pessoa acha, por exemplo, até a gente chegar aqui, até ser instituído em 1924 no Brasil, quer dizer, lá atrás, no século XIX, pessoas morreram lutando por dignidade. Por 8 horas de trabalho. Porque trabalhavam 17, né, 16, 17. Sim. Então, assim, não, realmente, eu concordo com você, eles não têm essa clareza. É proposital também, né? Porque a gente devia saber disso até na escola mesmo, sabe? Porque isso é a história do Brasil. Isso é a história do Brasil, isso é a história do mundo. A gente tem uma cronologia aqui que mesmo em 1887, no Rio Grande do Sul, depois do massacre de Chicago, teve manifestação no Rio Grande do Sul. Em 1890, São Paulo... Então, tudo isso já era luta até chegar no Brasil. Até chegar em 1924, quando foi instituído o feriado. Até chegar você ter as 8 horas. Esse feriado, por exemplo, só existiu por conta das lutas que vieram antes, né? Com certeza. E é um dia também de luta, né? Quando as pessoas também vão para as ruas, né? Para falar do que ainda precisa ser feito. Né? Eu me lembro que, assim, voltando um pouquinho, fazendo um parênteses, eu me lembro que a primeira vez, sabe, que eu vi um 1º de maio, uma central sindical, não vou falar qual, chamando, porque as nossas também hoje já fazem isso, chamando o 1º de maio com um sorteio de bicicleta, carro, apartamento, geladeira e tal, para as pessoas poderem ir, ter um estímulo para ir na manifestação do 1º de maio. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu falei, meu Deus, alguma coisa... Patrocinado pela Firjan. Patrocinado pela Firjan. Eu falei, gente, senhor, o que está acontecendo, né? A Firjan patrocinando com coisas e tal, você falando... Onde foi que eu errei? É verdade. Tipo isso, porque o 1º de maio, ele não é um evento, é um evento de comemoração, Sim. É um evento de comemoração porque se conquistou muito, né? Muitas coisas foram conquistadas, mas é um momento de luta, né? Agora, sorteio de apartamento e carro é uma coisa que, gente, eu fico impressionada. Mas como a Keila falou, né? É também um momento de você mostrar que a gente que é o trabalhador e a trabalhadora está firme ali, porque, como você disse, para tirar direito... não piscar. Igual, né, no governo Temer, na reforma, você via que a mídia, ela falava assim, tipo, como se a reforma trabalhista fosse para tirar a mensalidade sindical, né? Tipo assim, vamos acabar com o sindicato. Só que acabou com tantos direitos, as pessoas não têm ideia, sabe? E é isso. E para conquistar de novo, sabe? E também eu vejo que às vezes as pessoas, elas pensam, por exemplo, tentaram mexer na Previdência na França. Cara, vai todo mundo pra rua, porque tem que ir. Agora, os argentinos estão passando aquele perrengue lá com o Milei. Nossa. Todo mundo tá na rua. Ele não, assim, tá barrando várias coisas que se não tivessem na rua, ele estaria fazendo o que ele quisesse. Tem que pressionar mesmo, tem que pressionar muito. Mas aqui, assim, eu fico triste, desanimada enquanto sindicalista, porque não deveria ser assim. A gente é um povo tão esperto, tão inteligente, tão guerreiro, porque quando você fala em 8 horas de trabalho,
8 horas de trabalho, mas você tá fora de casa muito mais tempo, porque, assim, nosso meio de transporte é horrível, sabe? Melhorou um pouquinho na cidade do Rio de Janeiro, com VLT, mas a gente tem uma cidade que ela não transita. Falta muito metrô, falta muito trem. E, assim, pro lado de cá da Poça, né? Acabaram com as linhas férreas, sabe? Então, assim, até isso era pra ter gente. Não, gente, o trem é bom, a gente chega mais rápido. A pessoa acaba ficando muito tempo dentro das conduções, né? E aí, em vez de ficar... muito sobre isso, né, Isabel? Falo sempre sobre isso. Não fica 8 horas, aí fica 12. Exatamente. 12, 13 horas, dependendo. Se pegar no engarrafamento, então, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Então, assim, ainda tem muito para se lutar, né, Keila? Sim, sim. A gente tem muita coisa para conquistar, para reconquistar, né? Algumas categorias, elas têm um trabalho diferenciado, né? Com escalas diferenciadas. Mas são outra coisa. Essa galera do 6x1, da 6x1, que trabalham 6 dias, que normalmente é comércio, né? Sim. Existe agora um movimento, né? Que é contra essa escala, porque para a pessoa ter um pouco de vida, sabe? E às vezes o trabalhador, ao invés dele pensar assim, realmente, vou poder ter mais tempo com meu filho, vou poder pegar um cinema. Existe ainda, infelizmente, Sandra, o discurso seguinte, mas como é que vai ficar meu patrão? Como é que vai ficar a empresa? Mas meu patrão paga... O que eu mais ouço quando você fala assim... taxação das grandes fortunas. Mas como é que vai ficar meu patrão? Tipo, o patrão dele não... Eu tô assustada. Peraí que eu tô assustada Você agora. não imagina o que a gente escuta, assim, sabe? Porque é isso, a ideia das pessoas, eu não sei se o sonho das pessoas é ser rica, mas ok, só que ela não vai ser milionária. Não. Ela 1%, Sandra, das pessoas? 1% das pessoas que vão ser taxadas. Não é ganhando na Mega Sena. Pode ganhar na Mega Sena, ok? Você não vai ser taxada. Eu vou falar uma coisa aqui, que a minha filha, Isadora, de 11 anos, ela foi escrever sobre essa coisa de ser pobre e rico e como que isso, né, interferia na vida das pessoas mais vulneráveis, essa questão da riqueza e tal. Aí ela escreve um texto, chega no final, ela coloca assim, só existem 2 classes, só existe pobre e rico. Não existe, tipo assim, classe média, existe pobre e rico. Observação, eu sou pobre. Então, assim, o que as pessoas acham? Gente, esse número de milionários e bilionários saiu agora numa revista, né? Não, os bilionários, e tem alguns brasileiros. Gente, isso é muito pouco. Pouquíssimo. Aquela riqueza concentrada na mão de muito poucos. A realidade do brasileiro não é essa. E é uma realidade para tantos países que quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos. E aqui tudo é um alarde. Tudo o que está faltando, Keila, na tua opinião? O que você acha que a gente precisa fazer? Porque assim, eu estou olhando aqui as datas de luta da classe trabalhadora brasileira. E são, enfim, do Iapoque ao Chuí, aqui tem estados que lutaram, que fizeram greve, que se organizaram, trabalho infantil, tá certo? Sim. Existe trabalho infantil, senhoras e senhores. Sim. Existe hoje muito ainda em vários lugares. Trabalho infantil 5 anos, 6 anos. Trabalho infantil, não é pessoa 15 de anos, 15 anos, não. Trabalho infantil, trabalho escravo, né? Toda hora então, aí assim, o Ministério houve um histórico muito grande de luta da classe trabalhadora para a gente poder chegar até aqui. Aí, o que houve, né, nesse foi o neoliberalismo? O que aconteceu? Porque eu vejo assim, também às vezes a gente fala um pouco da questão de você isso que dá, você velho. Falta o oxigênio no cérebro às vezes. Leva né? água, gente. Leva água. Tô dando tempo. Não, tô dando para lembrar. Tempo. É que a luta da classe trabalhadora antes era única, todo mundo se juntava dentro daquelas pautas e tal. E hoje a gente tem
os segmentos tratando de mulher com mulher, negro com negro, indígena com indígena, sabe, LGBT com LGBT e tal, e a gente segmentou um pouco as lutas. Será que foi isso? Será que foi o neoliberalismo que trouxe novos conceitos? O que é que está acontecendo? Eu acredito que seja assim um neoliberalismo. Você, por exemplo, a gente que não é nenhuma novinha e tal, eu consigo perceber isso, sabe? Uma água, gente, eu não posso, eu não minto a minha idade, não. Eu sou cascudinha, sou tia. Tia pra não dizer outra coisa, né? Mas sou chamada de tia na rua depois do primeiro choque, agora já tô acostumada, sou tia. Então, assim, eu consegui perceber isso, assim, na minha relação com o trabalho, sabe? Antigamente, você tinha seus grupos, assim, de trabalho, você conseguia ficar mais junto, você fazia confraternização mais juntos. Daqui a pouco parecia que você estava competindo com o seu colega de trabalho. Isso é proposital, sabe? Que isso separa. Sabe? Isso faz com que cada um olhe para o seu umbigo, sabe? Conseguiram terminar com a coletividade. Conseguiram, assim, eles tentam terminar com a coletividade. E o nosso papel, enquanto classe trabalhadora, organização da classe trabalhadora, é reverter. Mas é muito complicado. Por exemplo, tem gente que fala assim, mas por que as coisas da direita rodam tão bem e a nossa não? Cara, de quem é? De quem é o Facebook, de quem é o Instagram. Então, assim, é uma competição desleal, sabe? Exatamente. E essa coisa também, né, de... Os trabalhadores estão consumindo muita mentira, sabe? E a fábrica de mentira deles é muito potente, né? Então, não tem regulamentação. Então, assim... Exatamente. É muito complicado, porque se sai alguma coisa... por exemplo, 1º de maio... É capaz das pessoas falarem, é capaz de um parlamentar daquele lá falar que vai fazer uma lei para acabar com um decreto de 1924. Não, mas eles estão propondo cada vez mais loucuras lá dentro, né? Porque... Eles querem, que você falou, acabar com os direitos que já foram adquiridos. Mas logo que eu comecei a falar, eu falei que ia ter um dado engraçado. Você sabe que a gente falou do massacre de Chicago, mas você sabe que para os Estados Unidos, 1º de maio não é feriado, não é dia do trabalhador. Os Estados Unidos? Estados Unidos e Canadá. Eles não aceitam essa data como uma data, eles não aceitam esse dia comemorado pelo mundo todo como um massacre. Que não foi um massacre. Não, eles não aceitam. Os caras querem tapar o sol com a peneira, mas aí só... Esses parlamentares que a gente estava falando aqui são aqueles que batem continência para a bandeira americana, né? Os patriotas dos Estados Unidos que moram no Brasil, né? Patriotas... Isso tem muito a ver com essa realidade capitalista também, que... impõe essa competitividade também dentro do local de trabalho, né? Então, você, em vez de ser colega da pessoa que está ao seu lado, você quer competir com ele, você tem que passar ele, você tem que bater meta. Isso causa também uma situação bem estranha dentro dos locais de trabalho, né? Então, é isso, é porque eu falei, proposital, né? Eu acho que não tem coincidência, não, é proposital mesmo. Agora, voltando à comemoração do 1º de maio, o meu sonho, assim, eu nunca nem achei que eu fosse conseguir realizar, era estar em Cuba no 1º de maio, porque eu via aquela marcha, assim, sabe? Eu falava, meu Deus, que coisa mais linda, sabe? E eu consegui realizar isso em 2022. E então, assim, conta falei, como é que foi. Aquela coisa que você faz um tique. Consegui, sabe? Que é a lista, né? A lista de como foi essa experiência? Assim, é muito emocionante, sabe? Porque você ver com seus próprios olhos uma coisa que você só via, assim, nas redes sociais, na televisão. Na televisão, né? Porque até Cuba, até recentemente, eles ainda falavam sobre... Tem cobertura, tem uma cobertura grande, assim, nesse dia lá em Cuba. E, assim, é muito emocionante. A galera da escola, nas ruas, os trabalhadores rurais, trabalhadores da cidade, sabe? Significa muito para eles, mas assim. Eu acho que eles têm muito essa questão desse pertencimento, né? Sim. Que aqui falta na gente. De entender que aquilo custou uma luta muito grande, que pessoas morreram para que as coisas fossem conquistadas. Exatamente. Né?
essa memória, e o brasileiro tem esse problema com memória histórica, e a proposital gente, também. Proposital também, obviamente, né? Então, quando você não oferece uma escola pública de excelência para o aluno, quando você tem as comunidades que obrigam as pessoas a muito cedo estarem na rua trabalhando e não estudam, porque tem, né, um alto índice de pessoas que não são alfabetizadas no Brasil, é justamente para isso. Mas isso porque se eu não tenho esse esclarecimento, vai lutar para quê? Vai lutar por lutar. Na verdade, eu luto todo dia para eu sobreviver. Exatamente. E essa história não me pertence mesmo, não me pertence. Porque eu não sei sobre ela. Tá lá, 1º de maio, Dia do Trabalhador, 3 linhazinhas. Não conta a história. Exatamente. Como não conta a história da abolição, como não conta a história do tal descobrimento, como não conta a história, o que foi feito né? O que os portugueses fizeram no Brasil, a gente não sabe. Foi tudo uma maravilha. Sim. A gente, nós já falamos aqui, inclusive, né? Quando a gente fala de miscigenação de raças do Brasil, é uma coisa idílica. Todas as raças se juntaram. Lindo, romântico, né? E a gente sabe que a miscigenação de raças deu pelo estupro. Exatamente. Tá certo? Né? Então, assim, ninguém fala nisso, e ninguém fala nisso. E a gente acha que por isso nós somos esse povo tão maravilhoso e tal. Então, a gente não conta essa história como ela é, né? A gente não... Aí que eu falo, a gente é um livro... As nossas escolas... Mas então, agora ainda está se... Porque há pouco tempo, quando a gente estudava... Não era assim. Só o lado de quem vence, né? Que falava. Tanto é que os livros de história era só isso. O conto de fada, Ninguém tinha o outro lado do escravizado, da pessoa que foi arrancada do lugar que você... Né, eu tive muita sorte. E foi escravizada aqui. Mas não é à toa que esses patriotas que batem continência para os Estados Unidos chamavam que a escola sem partido. Porque a gente não... Né, quanto mais a escola foi se tornando progressista, contando a história real do nosso povo, das nossas conquistas, né? Deu medo. Deu medo, então eles começaram a inventar coisas para retroceder. Porque o conhecimento empodera as pessoas. Se a pessoa tem conhecimento... Não, é que vocês me fizeram ativar uma memória. Ótimo. Que eu tive uma professora, uma vez eu interpretei, era uma escola estadual, eu interpretei a Princesa Isabel. Aí minha professora, ela falou assim, Cristina, o nome dela. Tem gente que a gente grava assim, né? Sim. Aí ela foi e contou a história real, sabe? Ela falou assim, a história real pra gente, tipo, todo mundo ficou assim, mas... Chocado. Mas isso é muito legal, sabe? O que faz de você questionar algumas coisas. E eu sou de uma família da roça, até aqui mesmo pertinho de Sampaio Corrêa. Minha família que tinha roça de banana e tal. E ele sempre foi assim, tipo, trabalhar, você tem que trabalhar. Sabe, como se o patrão tivesse sempre a razão e você tem que trabalhar e trabalhar. Então, a gente não foi ensinado a questionar, sabe? Assim, e quando você encontra uma professora, assim, progressista, que te faz pensar além da caixinha, né? Isso é muito importante. Isso abre, assim, um leque. E a gente já falou aqui também dessa importância dos professores de história, de sociologia, né, de outras áreas, né, dentro da formação do aluno, né? Sim. Porque se você pega um professor que não é uma pessoa progressista ou que pelo menos tenha o bom senso de contar o real da história, você fica com aquela mentira. E você leva essa mentira e vai passando essa mentira para frente. Não, mas é isso. Sobre a questão feminina também, que a gente já falou. Nos livros de história, lembra? Tinha uma mãe... Primeiro que era uma família branca. Primeiro era uma família branca. Aí você tinha uma mãe com bob na cabeça, um avental, e um pai com um terno e uma linha saindo para trabalhar. E a mãe de avental e bob ficando em casa. Era essa a imagem que você tinha nos livros escolares. E vou falar para vocês que não é muito antigamente. Eu me lembro disso, apesar de eu ter uma certa idade, mas eu me lembro disso. É logo ali na história. Mas isso não é muito antigamente, porque também foi a questão mesmo de tirar o nosso poder, né? A gente, nós, lá nos primórdios, nós, as mulheres que éramos as mulheres que decidiam as coisas, né? O homem, ele ia caçar e a gente ficava lá defendendo a área e enfim. Exatamente. E cuidando, mas defendendo áreas e os caras iam... Mas aí chegaram, enfim. Mas é isso. Mas... então eu acho então é preciso o quê? Mudar a narrativa? Ainda é necessário? Então, Isabel... Porque passa ano
deixa ano e você fica naquela mesma luta. Isso é cansativo, mas né? Mas é isso que nós falamos. Mas é a nossa luta. Mas essa é a nossa vida. Isso é cansativo. É para isso também que o Simples Assim existe, né? Porque senão a gente precisa encontrar, sabe? Eu acho que isso que a Keila falou, a luta ela é desleal, mas ela sempre foi desleal. Sempre. Ela sempre foi desleal. Ela sempre foi desequilibrada. Tá certo? Assim, nunca houve um momento em que nós estivéssemos, sabe, em primeiro lugar. Então, agora, o que houve, o que eu acho também, é que nós precisamos, sabe, essa sua indignação, de muitas vezes você vê, a gente até brinca aqui, no dia que nós fizemos um programa sobre a taxação das grandes fortunas, e eu brinquei, falei, sabe quem tem o Jeep Gatorade? O Renegade, que já se sente rico e fala, não, vão tirar minha fortuna. Esse cara aí, coitado. Meu Deus, é ser muito tapado, é ser muito burro, é ser muito, você entendeu? Né? A pessoa precisa, a gente precisa tirar, a gente precisa encontrar espaços a cada dia mais, Keila, porque como a gente encontrava espaço para pichar muro, que era proibido, e a gente pichava muro. Você pichava? Eu pichava. Altas revelações. Eu pichava muro. E eu vou falar pra você assim, a gente não tinha dinheiro pra ter jornal. A gente não tinha dinheiro pra fazer um panfleto. A gente não tinha dinheiro pra ter um programa de rádio. Que era o que tinha. Na televisão nem se falava. Então, o que acontecia? A gente pichava muro. Sandra, mas você fala em pichação, né, que é visto como vandalismo, mas assim, só pra galera entender que isso também tá... o petróleo é nosso. Sim. Abaixa a ditadura. Abaixa a ditadura. Não era arriscar seu nome. Não escrever o nome, não. É porque, gente... São palavras de ordem. Eu vou contar uma coisa aqui pra vocês. Quando eu fui presa, vou contar pra vocês. Eu adoro essas histórias. É muito legal. Aí era assim... A gente não tinha uma coisa para unificar o Brasil. O Brasil é um país continental, tá certo? Não tinha uma coisa que você fizesse o que acontecesse aqui, acontecesse lá, no Acre. O que acontecesse no Mato Grosso do Sul, em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Se tirava uma palavra de ordem nacional, tá certo? Então, ia para todo mundo essa palavra de ordem nacional. Abaixo a ditadura. E em todas as manifestações era isso que se falava. Aí, naquele dia, em todo o Brasil, se picharia muro, abaixo a ditadura. E aí, o Brasil todo discutia aquele assunto, tá certo? Sim. E aí, isso era em várias palavras de ordem que aconteciam. A gente ia lá, fazia aquelas tintas, porque o tal do colojete também não existia. E se tinha, era muito caro. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para comprar. Então, a gente pichava assim mesmo. E eu me lembro quando o Videla veio para o Brasil. Foi a vez que eu fui presa. Aí o Videla veio para o Brasil. O Videla era o ditador argentino. E a ditadura estava no Brasil. O Videla ia vir fazer uma visita para o Brasil. Aí, minha filha, a palavra de ordem era assim: abaixo Videla, ditador do povo argentino. Quando chegou isso, eu falei, nós estamos mortos. Isso para descrever uma frase dessa. É muito grande, vão pegar a gente. É muito grande, vão pegar a gente. Só que naquela época, quando a frase chegava, você nem discutia mais, porque não tinha como voltar a discussão para mudar. Era aquilo. E já era no Brasil todo. E era aquilo. Tanto é que a maioria das pessoas ficou abaixo Tinha que sair correndo. Abaixo o Videla entendeu? Porque você tinha que sair correndo e tal. E nessa eu fui presa. Você escreveu até quanto? Quero saber. Eu escrevi só o ditador. Mas era interessante que também, quando a gente saía para pichar, a gente saía com o papelzinho com o telefone do advogado e 4, 5 fichazinhas de telefone, que tinha fichas de telefone. Então porque você tem o direito de dar um telefonema. Sim. Então a gente saía no bolso com as fichas telefônicas e com o papelzinho com o número do advogado. Então era assim, eram vários advogados, porque também se fosse um não dava conta, né? Então a gente chegava na polícia e ligava. E eu fui presa. Fiquei lá, eles não deixaram eu fazer a ligação. Eu fiquei até de manhã cedo, ficaram lá. A ficha não serviu. Não deixaram você fazer a ligação? Não deixaram, amiga, porque era ditadura. Eu era olha, se hoje eu já sou uma velha ajeitada, imagina a menina. Aí prendeu eu e o outro rapaz que estava comigo, porque a gente também ia de dupla, porque caso precisava disfarçar, fingia que era namorado, ficava se beijando atrás do muro, fazia alguma coisa para disfarçar pra polícia. Aí ficaram os dois, mas eu fiquei no lugar, o meu amigo lá ficou no outro, meu camarada, no caso. Aí foi assim.
assim, eles ficaram a noite inteira me questionando, não sei o que, com um revólver em cima da mesa, assim, sabe? Era meio... Agora eu fico pensando, né, tudo isso que foi passado para se conquistar, né? Que também faz parte das conquistas. Exatamente. Você imagina um trabalhador na ditadura, se ele vai conseguir fazer greve. Se ele vai conseguir fazer greve, né? E quanto mais fazer esse tipo de manifestação. Aí eu fico abismada, né? Vou usar essa palavra, com gente que há pouco tempo estava querendo instalar uma nova ditadura no país. Não tem ideia. Não fazem ideia. Isso? Não fazem ideia. Gente que passou, viu como que acontecia, achava aquilo legal. As pessoas não tinham liberdade. As pessoas parece que querem tudo muito fácil. E no WhatsApp, as informações erradas, as fake news, elas chegam. As mentiras, elas chegam muito fáceis. As pessoas não querem nem dar um Google. Sabe? Não, eu falo isso. Não querem dar um Google, gente, pelo amor de Deus. Teve uma pessoa entrevistada num desses atos fascistas aí, no que teve em São Paulo, e a pessoa perguntou assim: você sabe o que foi o AI-5? Ah, sim, tá na Bíblia. Não sei qual capítulo, versículo. Sim. Então, assim, se a gente der um Google, a gente acha essa pessoa falando. Mas, assim... Aí você não quer que eu chame uma pessoa de burra, Isabel? Não, desculpa. Aí é demais, gente. Aí é demais. É uma desinformação. É porque é o seguinte, a pessoa tem acesso à informação, cara. E essa pessoa que estava nessa manifestação, você vai lá ver. Então, mas ela come 3 vezes por dia, ganha um salário razoável. Ela fez isso, ou ela fez de sacanagem, ou ela é burra. Essa coisa que os fascistas têm, né? De manipular as informações, fazer com que essas informações... Porque é uma coisa bem difícil, mas eles conseguiram de uma forma bem... eficaz, né? Que você manipular a informação, fazer essa informação chegar dessa forma manipulada para a pessoa e fazer com que essa pessoa acredite sem questionar. Sem questionar. É isso que mais me admira. Sem questionar. Isso que mais me admira, que é sem questionar, cara. Porque não tem uma pessoa que fala assim, olha, gente, isso aqui tá parecendo estranho. Não. Porque você participar, né, de um movimento desse, tem que falar assim, não, eu acho que as pessoas têm que passar fome sim, porque para eu comer 3 vezes por dia, alguém tem que passar fome. Eu acho que a escola tem que ser para quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro tem que trabalhar e vai estudar para quê? Então, assim, é melhor essa pessoa afirmar que é isso que ela quer. Exatamente. Que é isso que ela pensa. Só que não. Ela sabe, é muito contraditório, é muito louco, a gente não vai conseguir entender. E, aliás, eu acho que vocês devem fazer um programa, sugestão já aqui, para falar muito desse período histórico, assim mesmo, assim, trazer um especialista assim, em história, para falar sobre essa questão da ditadura mesmo, esse sofrimento, assim, existe um museu do DOPS lá em São Paulo. Já trouxemos, mas podemos abordar várias coisas. Porque é muita coisa. A gente abordou só sobre um aspecto. Que é muita coisa, né? Muita coisa que não se fala e que vocês têm um espaço maravilhoso aqui para falar. E para as pessoas terem também esse acesso tipo de à informação. Porque se derem um Google, vão aparecer vocês. Eu vou te contar uma história. Eu fui... Eu viajei em 2017, a Isabel lembra. Eu viajei para comemorar a Revolução de 100 anos da Revolução de 17. Eu viajei com meu neto e com a minha filha, nós fomos visitar a antiga União Soviética, fomos a Moscou, São Petersburgo, antigo Leningrado e fomos para a Alemanha. E aí, fomos fazer uma viagem histórica. Fomos para a Alemanha para conhecer também os museus, conhecer um pouco do que foi a Segunda Guerra. E a gente estava no museu da Segunda Guerra, com o Daniel. O Daniel tinha 15 anos. E era um museu autoexplicativo, você chegava olhando e sempre tinha uma explicação e tal. E ele já naquela época sabia inglês e tudo mais e tal. Ele chegou na metade do museu da Segunda Guerra e ele começou a ter uma crise de ansiedade. Muito triste. E saiu do museu. Saiu, ele, vovó, vovó não estão aguentando mais ficar aqui. Eu saí com ele, a Aninha conseguiu terminar a visita. E ele teve uma crise de ansiedade muito grande. Eu fiquei lá fora com ele e tal, andando, respirando. Eu falei assim, vovó, isso não pode ser verdade. E está acontecendo de novo, assim, né? Isso não foi verdade, isso não pode ser verdade. Aí eu falei, e ainda está acontecendo. Não cabe na cabeça de uma adolescente que aquilo poderia ter sido uma verdade.
Tá certo? Esses dias, o nosso amigo aqui, o dono da produtora, eles foram para a Polônia. Foram lá contar a história de um sino e tal, papapá. E na Polônia eles foram visitar alguns campos também, né, de concentração e ver e tal. Aí, eu me lembrei disso, porque o Gustavo falou assim, Sandra, é difícil demais de acreditar naquilo. Como é que aquilo existiu? Esse é um negócio tão absurdo, que está tão, enfim, acima da nossa imaginação de um ser humano mesmo, de humanidade. E eu falo para vocês, essas pessoas não têm noção do que elas fazem, cara. Não, Sandra, e a mesma coisa quando você compara com a escravidão. Como é que hoje você pode... Né, e hoje você ainda consegue encontrar pessoas que são escravizadas, que vivem dentro de fazendas trancadas, 60 anos, 50 anos sendo escravizadas. Teve um desembargador aí que disse que a senhora, uma senhora negra, era como da família. Aí não precisa ganhar salário, né? Porque é da família. É a coisa mais filha da puta que pode ter. E alguém imagina que você vai arrancar alguém da sua terra natal, vai trazer essa pessoa em condições extremamente miseráveis, podendo morrer, vai deixar ela num lugar, chegar aqui, vai separar ela dos filhos, do marido, de todo mundo. Ela vai ter que trabalhar para você sem ter uma alimentação direito, sem ter um lugar para dormir, e ela não pode fazer um ai porque ela vai ser chicoteada, vai ter um dedo arrancado, vai ter o mamilo cortado, porque era isso que se fazia, a língua cortada. Sim. Entendeu? Tinha gente que pegava os filhos das escravizadas e matava. Que dava trabalho. E elas ainda eram estupradas pelos senhores. Sim. E aí então, você assim, vê, dá pra você imaginar a história isso? da humanidade é cruel, né? E ela se repete, como agora cruel. Na Palestina, né? Parece que o mundo não tá vendo e são crianças e mulheres morrendo diariamente. O mundo não aprende. As pessoas, né? O homem, na verdade, o homem não aprende. Humano, Ele não aprende. E aí as coisas ruins continuam acontecendo. No Brasil, você vê pessoas instruídas, por isso você falou da escravidão, né? Mas você vê no Brasil pessoas instruídas ser contra políticas afirmativas. E tem argumento para isso. Acha que tem argumento. Não, tem argumento e acha que tá certo. Você acha... Opa, desculpa, fiquei animada. Você acha? Isso é um absurdo, cara. E é interessante porque a pessoa... Você olha no semblante, você vê que a pessoa acredita naquilo que ela tá falando. Por mais absurdo que seja, e você rebate e a pessoa continua achando que aquilo ali é real. Eu particularmente, gente, eu acho o seguinte, que acho que nós temos muita coisa por fazer ainda, e é que eu te falo, Keila, nunca foi fácil, cara. Verdade. Nunca foi fácil, sabe? Nós nunca tivemos naquela condição de, sabe, nas melhores condições. Eu me lembro que essa coisa... Tem um comício do Lula, você vai achar no YouTube, que não tinha som. Eu me lembro que ele gritava aqui, o outro gritava pra lá, o outro gritava pra lá, que foi gritando pra lá, que chegou até lá no final. Aí ele voltava, falava outra frase, a outra iam gritando. Aí quando gritava no final... Isso é muito legal. Ele volta. Por quê? Porque não tinha som pra falar. E era uma quantidade enorme de gente. Tá certo? Então, assim, se a gente for ver, é isso que você fala, nós temos que usar nossos espaços. O Simples Assim é para isso, para a gente contar essas histórias, vir aqui conversar e tentar fazer com que as pessoas entendam um pouco isso. Isso é legal. Eu, assim, fazendo uma analogia, né, com essas questões que a gente está levantando e com o mundo do trabalho, quando você vai falar para um Uber que ele precisa ter direitos, ele quase briga com você, sabe? Você tocou num ponto... que é isso que você está falando. A pessoa, ela acredita naquilo. Que é um empreendedor. Ele acha que sabe? Mas, por exemplo, outro dia... a minha amiga estava com um aluguel da casa atrasado porque o marido empreendedor ficou doente e não trabalhou. Entendeu? Então, assim... Então... Sabe? Se ele tivesse se afastado pelo INSS, ele ia poder, pelo menos, arcar com as coisas dele, né? Então, assim... você faz uma luta, quase que uma luta inglória. Porque quando você descobre que você não é empreendedor. Quando o governo, ele quer
humanizar, sabe? Tem gente que fala assim, que o motoboy ou o carinha da bicicleta da entrega deu uma volta aqui, me entregou outra coisa. Ele escolheu a marmita mais cheia, entregou errada pro cliente porque ele estava com fome, sabe? Sim. Então, assim, e trabalham horas e horas, de jogar no lixo toda essa história que a gente contou aqui. E ainda são maltratados porque trabalham muito mais de 8 horas. Não tem como trabalhar 8 horas. E aí que a gente também perde no discurso, porque ele acha que ele é um empreendedor, né? E hoje as pessoas, acha que ele é o patrão Keila, com essa realidade capitalista que a gente tem, a pessoa hoje ela trabalha, né? Vamos supor, ela trabalha de 8 às 5, e aí ela vai em casa, toma um banho e tal, e aí ela continua trabalhando. Exatamente. Por exemplo, com o Uber, fazendo a entrega de comida, de petisco, de hambúrguer, e aí ela continua. Porque precisa de dinheiro, porque tudo é dinheiro. Uma vez eu também conversei com o Uber, aí ele falou assim, porque agora o Uber só deixa a gente ficar disponível 12 horas. Aí eu tenho que ir pro 99. Meu Deus, olha que doideira. Só assim? Só 12 horas. Só. Por exemplo, ele tá na plataforma do Uber. Ele só consegue ficar online trabalhar 12 horas, tá bom. 12 horas só. A Uber deixa você trabalhar. Tá. Mais do que isso, não. E ele ainda tava reclamando que era só. Porque ele queria trabalhar mais, aí ele tinha que ligar outro aplicativo, né? Que é o 99, por exemplo, para ele continuar trabalhando. Ou seja, quantas horas essa pessoa trabalha? 15, sabe? 16? E vai adoecer, porque assim, por exemplo, não é que as coisas acontecem, as leis trabalhistas acontecem, não é porque alguém inventou, tirou da cabeça. Não, porque existe um estudo de quanto tempo você precisa de descanso, para você dormir e tal. Então, assim... você tem que ter um horário para você almoçar. Para você não adoecer. Porque o trabalho excessivo, ele adoece. Você aguenta um tempo, depois seu corpo não vai mais aguentar, sabe? Aliás, só um pouquinho, Isabel. Quando teve alguma coisa do governo para fazer uma medida dos aplicativos, o que foi que aconteceu que todo mundo foi contra? Sim, porque eles achavam que seria ruim, que eles iam voltar a ser CLT, que iam ter que pagar impostos, sabe? Tudo quanto é farsa que você possa imaginar. Inventaram super... Tanto é que o governo teve que recuar. Teve que recuar, porque ficou como se fosse uma coisa negativa, entendeu? Ter direito é uma coisa negativa, sabe? Que era buscar direito para os trabalhadores dos aplicativos. Aí foi criada uma comoção tão grande. É igual a regulação das redes sociais. Também se cria exatamente. Um monstro em torno, aí o governo tem que recuar. E assim, tem que acontecer alguma coisa muito ruim, né? Porque você está falando da regulação, que a regulamentação das redes sociais hoje eu acho que é primordial, porque a gente acabar com a mentira, pra gente avançar um pouco, a gente precisa acabar com a mentira, sabe? A mentira precisa ser crime, sabe? Quem fala mentira precisa ser criminalizado. Porque eu acho que agora as coisas, às vezes, quando ela começa a atingir outras classes sociais, que a coisa funciona um pouco mais, sabe? Infelizmente, né? Recentemente você viu que tinha uma criança tinha um aplicativo que adultos que estão entrando nesse aplicativo, já está aprovado, né? Já tem uma investigação, já está aprovado isso. A criança de 8 anos morreu num desafio de desodorante. Sim. Aí isso começa a despertar. Realmente precisa a gente tem que fazer de alguma coisa. Sabe? E não é pela mentira, né? Sabe? Porque assim, não é só pela mentira. A gente sabe quão prejudicial é a mentira. Mas é porque eles estão vendo que se for terra de ninguém, vai ser ruim para todo mundo. Agora, quantas crianças, quantos adolescentes vão ter que morrer enfrentando os desafios que os adultos, né, que inclusive se passam por adolescentes ou por crianças, entram nesse mundo da internet, que é um mundo, né, que você tem aplicativo que você não consegue nem entrar, criptografado, né? É maior, então você não consegue detectar rápido. Quantas pessoas mais vão ter que morrer? Né? Outro dia, agora, teve um desafio, tá todo mundo falando nisso. O rapaz de 16 anos, me parece, ele estava num desses aplicativos, né? E tinha um homem lá que estava se passando por uma adolescente, uma menina, e estava incentivando ele com vídeos de pornografia infantil. E o desafio
era que ele estuprasse o irmão dele de 5 anos de idade. Meu Deus do céu. E postasse. Gravasse e postasse. E isso foi feito. Meu Deus do céu. Isso foi feito. Eu não vi isso, não, Isabel. Sim. Que tristeza. Isso foi feito. O rapaz, achando que era uma menina que estava lá incentivando ele e tal, fez isso, gravou os abusos com o irmãozinho de 5 anos e postava. Né? A polícia conseguiu detectar isso. O adolescente foi preso. Contra a regulação das redes sociais. E a família, como que a família está? Imagina. Como é que a família está? Como é que o irmão, né, de 5 anos está? E como é que o próprio de 16 está? Né? Porque a mentira é uma terra de ninguém, terra sem lei, que as pessoas entram ali e fazem o que querem. Exatamente. Né? Então, assim... Eu acho que agora, essa coisa dos aplicativos, né, dos trabalhadores de aplicativo, eles não se consideram os trabalhadores, né? Então é difícil organizar essa galera, né? Porque eles se consideram o quê? Eles se consideram empreendedores? Você acha que... Eles acham que o carro é dele. Dono do próprio negócio. Exatamente. O carro é dele, né? A hora de trabalho é dele. Então ele não tem patrão. Mas há pouco tempo tinha um pessoal pessoal das entregas, né? Porque eu não quero falar o nome Sim. das entregas. São mais organizados. Que são os motoboys e o pessoal fizeram da bicicleta. Uma mobilização muito boa. Fizeram uma mobilização porque reclamando mesmo de quanto eles pagavam para taxa de entrega, taxa de um monte de coisa, que eram coisas absurdas. E já foram banidos de alguns países por conta disso, né? Ou muda, ou entra na regra do país, e aqui a gente não consegue avançar. Gente, isso aqui o cara quer vir lá para mandar aqui no Brasil. Exatamente. Isso que eu não entendo. Exatamente. Quer dizer, vários países já regularizaram isso, já estabeleceram seus critérios e tal. Por que será que a gente tem essa dificuldade? Porque nós temos, como que é complexo de vira-lata, cara. A gente acha que, eu não sei o que a gente acha, tem horas, entendeu? Porque é muito difícil, Isabel. Porque um país tão importante como o nosso, dentro do cenário internacional, entendeu? Tem uma categoria de políticos assim tão retrógrados, entendeu? Tão atrasados. Eu acho que... São essas pessoas que só pensam no próprio umbigo. Mas a gente precisa aprender a votar também, sabe, Keila? A gente precisa aprender a votar. O povo nosso também, vamos embora combinar, né? Tem horas que você vê uns caras ali, Isabel, que... Não, é um absurdo. Você vê, tem esse cara agora, o queridíssimo querendo congelar o salário mínimo por 6 anos. Armínio Fraga? Como assim congelar, gente? O pessoal não está conseguindo nem comer direito. Exatamente. Né? Como Sandra fala, as 3 refeições está difícil, gente. Tá difícil. Você imagina quem ganha o salário mínimo. Então, assim, congelar um salário mínimo por 6 anos. Você já pensou? Então, assim, eu acho que... E aí, isso também me revolta. Cadê a mobilização, né? Cadê as pessoas se revoltarem contra isso? Porque, veja só, eu estava contando minha historinha de pichação, né? O petróleo é nosso, abaixa a ditadura, não sei o que, da democracia. Uma luta. Tinha gente se mobilizando, se mexendo, mesmo fazendo coisas que eram contra a lei. Mas e mesmo com todas as restrições que sofriam, né? Restrições, botando sua vida em risco, né? Eu me lembro que eu estava grávida e fui fazer uma greve, eu estava grávida, daí eu falei assim, eu era universitária, nós fomos fazer uma greve. Aí, beleza. Aí eu falei, não, a polícia vai entrar, a polícia não vai entrar, a polícia vai entrar, a polícia não vai entrar. Eu falei, não, eu vou na frente com a minha barriga, botei assim a camiseta por debaixo do sutiã assim, sabe? Botei a calça pra Carolina, tadinha, por isso que ela é assim. Com aquele barrigão, eu falei, eu vou na frente que eles não vão ter coragem de atacar uma mulher grávida, porque se eles atacarem uma mulher grávida... Então, assim, era uma irresponsabilidade, mas uma irresponsabilidade... Mas você ainda estava confiando no bom senso dos caras. Eu estava confiando no bom senso dos caras, eles não iam fazer um negócio desse, né? Ia voltar uma população toda contra eles e tal. Mas a gente pensava, a gente tinha uma organização mínima naquela época de debate, de discussão e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente enfrentava uma situação mesmo adversa, com outras condições que também eram muito difíceis, entendeu? Então a gente tem que encontrar uma forma de fazer com que as pessoas se revoltem mais contra as atrocidades, entendeu? Às vezes eu penso assim que
talvez as pessoas tenham que viver isso. A gente vai sofrer também, porque a gente é contra. Mas às vezes parece assim, as pessoas vão ter que viver isso de novo. Não é possível, porque quem vão ver... Exatamente, assim, eu sei que a gente também vai sofrer. Ou a gente vai para Cuba logo, de uma vez, mas assim... mas porque parece que não, eles não acreditam nisso aqui. Isso aqui é uma cartilha... A Sandra teve um privilégio também de conhecer o Vitor Gianotti, que era um italianão que colocou toda a história da classe trabalhadora aqui. Tem vários livros dele. Mas assim... E, sabe, parece... Ele foi preso, foi torturado, ficou 2 meses preso lá em São Paulo, sabia o peso da ditadura, mas... É que eu tô pensando aqui, eu não sei, nessa época aí que a Sandra viveu tudo isso, foi presa e tal, ia pra rua, lutava, vocês tinham alguma formação... algum curso de formação para vocês estarem aprendendo as coisas? Porque as pessoas têm... Eu não sei o que tá... Acho que só acho que falta formação. Acho que falta formação. Vocês se entreolharam. Agora vocês vão falar o que vocês... Porque eu falei um negócio, vocês se entreolharam. Pode falar aí. Ainda existe a caixa B. Alguém pode vir atrás de você. Comecem a falar. A gente era obrigado, Isabel. A estudar? Aí. Isso é bom. Era assim, a gente... olha que maravilha. A gente chamava-se núcleo de base, né? Aí, nosso núcleo era um núcleo dos estudantes da Universidade Católica. Eu era estudante da Igreja Católica, ou seja, eu era uma moça de classe média. Uhum. Então, eu já tinha problemas, porque eu era uma moça de classe média, então... A luta ali era mais difícil para você se colocar dentro desse movimento, né? E era muito interessante, que eu sempre usava uma frase, eu falava assim, não importa a classe que você pertença, mas sim a classe que você defenda, para mim garantir a minha entrada. Porque senão os caras falam, o que você está fazendo aqui? Está defendendo o quê? Qual que é a tua e tal. Então, o nosso núcleo, ele era obrigado a ter uma reunião na semana de estudo e uma reunião de trabalho. E a reunião de estudo era sábado à tarde. Putz. Era 2, 3 horas de estudo, porque você levava o livro para ler, e debatia, para ler e tal, durante a semana, e você chegava no sábado para debater aquela, né? Então, a história da classe operária no Brasil, a gente estudava os livros do Gianotti, a gente estudava as resoluções das internacionais socialistas e tal, blá, blá, blá. E depois a gente fazia uma reunião por semana de trabalho. O que fazer, como fazer, os panfletos, as coisas, as lutas e tal, que geralmente era num dia de semana à noite, depois da faculdade, porque não tinha. Senão a gente não... Aí, o domingo, né? Gente, aí, e o que aconteceu? Que essas coisas se perderam, um pouco. Aí a gente sabia quem que a gente ia também fazer. Por exemplo, a gente não tinha classe operária lá no Mato Grosso do Sul, né? Então a gente tinha os trabalhadores das empresas de ônibus, a gente tinha os trabalhadores de serviços bancários, a gente tinha uma fábrica de distribuição de Coca-Cola, de bebidas, a gente achava que era a nossa classe operária, que a gente ia para lá de madrugada panfletar lá e tal. Mas a gente tirava essas coisas. E aí fazia greve do livro na escola, porque você pagava no banco do livro para tirar o livro. Meio passe estudantil, meio passe do cinema, meio passe de não sei o quê. Aí quando tinha um 1º de maio unificado, por exemplo, aí a gente fazia movimentações. Quando teve a bomba aqui no Rio Centro, eu me lembro perfeitamente desse dia. Nós estávamos num bairro popular, lá de Campo Grande, fazendo um 1º de maio lá. Que a gente escolhe, cada ano a gente escolhia um bairro popular para fazer o 1º de maio. E eu me lembro muito bem que chegou a notícia dizendo o seguinte: todo mundo para casa, porque tinha os dirigentes maiores andavam com passaporte e tal. A gente que era mais militante andava só com as fichinhas. Porque aí... Que às vezes nem dava para usar, né, nem dava para usar. Não, os caras não prendiam aquela coisa. Eu fui no outro dia de manhã, eles me soltaram, mas eles, né, mas não me mantiveram preso, assim, mais do que isso. Mas eu lembro que chegou uma notícia que a gente não sabia nada assim, não tinha celular, não tinha nada, precisava, né? Então, gente, quem tem... some, vaza, fulano, não sei o quê. Foi um espalha-gente aquele dia, porque veio a sensação de que, olha, é um novo golpe, que uma bomba estourou no Rio Centro, mas não sabia que tinha estourado no carro deles, né?
Incompetentes. Foram incompetentes nesse sentido, porque eles foram lá para jogar uma bomba. Eles foram lá para jogar uma bomba e a bomba estourou no carro deles. Então, o que acontece? Era uma vida muito, muito complicada. E a gente tinha que fazer todas essas coisas, né? A gente tinha que fazer, sabe o que, Isabel? Finanças. Sim, olha. Caramba. A gente tinha que fazer finanças. A gente tinha que fazer, eu fazia rifa, fazia não sei o quê, vendia o jornal. Dava o jeito para produzir umas materiais. Porque cada núcleo tinha sua autonomia para produzir seus materiais. Né? Sandra, então, eu acho que essa... mais uma vez a gente cai na questão da educação e do conhecimento. Exatamente. Então, assim, hoje eu não vejo, assim, não sei se em outros lugares, eu não vejo nem os partidos progressistas, partidos de esquerda, oferecendo cursos de formação para os jovens, por exemplo. Você vê um monte de gente aí que está entrando e vai ou aprende na marra ou vai estudar por conta própria. E isso era uma coisa que deveria ser feita. Né? Voltar a fazer o que dava certo. Só isso. Assim, sabe? Não tem... Como é que é? Invenção da roda. Não tem invenção da roda. Sabe? Vamos dar uma reciclada. E hoje, com essas tecnologias... Caramba, acho que ficaria até mais fácil. Sim. Bora começar então, vamos fazer um grupo de estudo. Bora começar. Mas é verdade, hoje você pega um jovem, cara. Pra você. Hoje você pega um jovem, a primeira coisa que ele quer pra fazer alguma luta é estrutura. Estrutura, gente. A palavra que virou as palavras estipuladas, né? Virou moda. Estrutura. Não dá pra fazer, né? Que não tem estrutura. E a gente fazia. Posso contar uma última história que eu acho que já deve ter quase uma hora? Sandra, ela que é entrevistada. Não, mas tá tão gostoso. Eu adoro as histórias da Sandra. Teve uma vez que era assim, a minha irmã, a Carmen, essa que viajou comigo. Depois você manda o horário aí, tá? Não, ela tá falando. Já deu uma hora? Ixi, é possível. Vou contar uma história rápida. Tá. Aí a minha irmã é o seguinte, ela trabalhava no Banco Safra, ela e o marido e tal, então era minha irmã banqueira, sabe? E ela sempre me ajudava e tal. E o marido pescava. E ela tinha um freezer na casa dela cheio de peixe e tal, que ficava lá. A gente sempre pegava os peixes e tal. Aí o Lula ia pra lá fazer uma visita do Estado. E a gente precisava de dinheiro para organizar a ida do Lula lá. Isso era final da década de 80, começo da década de 90. Aí eu falei, maninha, a gente vai fazer uma peixada. E aí, para angariar fundos, fazer um jantar, uma peixada, um jantar para angariar fundos e tal. E geralmente, às vezes, você fazia uma peixada, aí, sei lá, você cobrava R$100, R$150. Por quê? Porque a pessoa não ia pelo peixe, ia para contribuir. Sim. E aí, às vezes, a gente fazia leilão de obras de arte, de artistas que davam obras de arte e tal. Era sempre um evento bacana, entendeu? Então, as pessoas iam mesmo na contribuição. Aí, beleza. Aí, ela falou, não, pode pegar os peixes lá e tal. Eu levei todos os peixes. Aí, um dia ela falou, Maninha, você levou todos os meus peixes? Eu falei, não, mas é porque é um jantar para X pessoas. E aí, só tinha pouco peixe, eu levei tudo. Resumindo, beleza. Aí, no dia da peixada, eu falei 2 convites pra você comprar, um pra você, outro pro Luiz. Caramba! Eu ainda vou ter que comprar os convites. Falei, vai ter que comprar os convites. Tem que contribuir. Então, assim, era uma coisa que a gente fazia aquilo e a galera até olhava pra gente, assim, falava, achava bacana a nossa dedicação, a nossa luta e tal. Então, acabava comprando, né, e fazendo aquela... Enfim, mas era isso, ou seja, essa história, eu peguei os peixes e depois fiz ela ainda comprar o ingresso para ela ir, entendeu? E ajudar também. Então, era uma forma coletiva de contribuição das coisas, entendeu? Você fazia um negócio que... E assim, ou você fazia, ou você fazia. Porque como é que você vai deixar o Lula, não vai ter um panfleto, não vai ter um som, um caminhão de som, porque naquela época era um caminhão de som com um sonzinho vagabundinho. Hoje era palanques e tal, claro. Mas naquela época era um caminhão com sonzinho. Como é que vai fazer? Né? Eu tinha que alugar o carro para pegar o cara no aeroporto, porque nós não tínhamos nem carro, tinha que alugar um carro. Então era uma lista de coisas para fazer que você tinha que arranjar dinheiro de algum Sandra, lugar. mas é super interessante isso, você falar assim dessa coisa do caminhão e tal. Assim, minha família nunca foi progressista nem nada assim, né? Muito pelo contrário, meus tios que foram para São Paulo, eles achavam que era super legal a ditadura, enfim. Mas eu sempre tive, assim, uma admiração pelo Brizola, pelo Lula. Quando eu vi aquelas coisas, assim,
quando eu via aquela pessoa em cima do caminhão, aquilo ali falava tanto comigo, porque eu conseguia me ver enquanto pessoa que precisava daquelas lutas, que precisava daquelas bandeiras, que isso me atraiu muito para o movimento sindical, sabe? Eu lembro que quando eu tive filho, parei um tempo de trabalhar e tal, só que a gente sempre fazia alguma coisinha para se virar e tal, tinha acabado de ser privatizada as Teles, e o meu marido conseguiu emprego nas terceirizadas já horríveis, terríveis, péssimas condições de trabalho, já conseguiu no ano seguinte, né? E aí uma época eu inventei de vender salgadinho na frente dessas empresas que ele trabalhava. E ia lá o caminhão do Sintel, né? Com um diretor falando e distribuindo no jornal. Eu falei, caraca, é isso? Era tão... Falei, gente, eu tô vendo isso de perto, assim, foi tão legal, assim, sabe? Eu morava em São Gonçalo nessa época e eu achava aquilo tão legal, aquilo me atraiu tanto. E depois, quando o Breno estava maiorzinho, comecei a trabalhar também, o sindicato que representava também era o Sintel de Telecomunicações, e fizeram uma eleição lá, foi assim que eu entrei para essa vida. Fizeram uma eleição. Você já se sentia representada, né? Sim. E fizeram uma eleição e teve um curso de formação onde a gente via assim, a história, né, do sindicato. Aí mostrava lá a luta contra a privatização, e era bomba, e o carro sendo rebocado com todo mundo em cima, cavalaria. Falei, eu acho que eu tenho que pegar essa luta. Quero essa vida. É porque para muita gente, quando, né, escuta uma manifestação, o pessoal lá em cima falando, bando de vagabundo. Não, porque aqui no Brasil é vândalo, né? Na França e na Argentina é manifestação. Aqui é vandalismo. É vandalismo, né? Mas são só pessoas lutando. Eu queria fazer uma pergunta que eu acabei de falar. Eu só quero falar que já passou uma hora aqui. As 3 comadres conversando aqui, já passou uma hora. E eu nervosona. Aqui tá muito nervosa. Muito nervosa. Não, eu queria voltar rapidinho numa coisa que você falou, que é essa questão da pessoa trabalhar com essa questão capitalista que a gente tem, que é fortíssima. E tem uma lei, a 14.831, que eu acho que é de 24, que ela institui um certificado de empresa promotora da saúde mental. Né? Tem agora, né? Acho que entrar agora em maio mesmo, essa regulamentação para que as empresas avaliem os riscos psicossociais, saúde mental dos seus trabalhadores e das suas trabalhadoras. Porque, assim, cada vez mais é provado que as pessoas estão sendo afastadas do trabalho porque estão em depressão, porque tem ansiedade, porque sofre acidente, por causa agora tem essa palavra burnout, né? Que é quando você buga ali no trabalho. Queria que você falasse sobre isso. Então, outro dia teve uma atividade lá no Sintel, e tinha uma psicóloga lá. E ela abordou essa questão, né? Falando da importância, né? Porque tem algum problema, né? Não tá legal se tem um número gigantesco de pessoas sendo afastadas por problema de saúde mental. Saúde mental. Então, responsabilizar, dar não é responsabilizar a empresa, mas que a empresa olhe para aquele trabalhador diferente e cuide e veja se o que pode estar adoecendo ele no ambiente de trabalho, né? Que isso vai ser muito bom. E tem gente já querendo prorrogar essa data, não implementar agora, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas e teve uma trabalhadora lá que ela era técnica de segurança do trabalho. Ela estava defendendo a empresa contra isso. Que isso. Sabe? Aí a gente, graças a Deus, estava com uma psicóloga lá. Dá vontade de chamar e falar assim, querida, seu lugar é aqui. E ela até falou assim, super legal. Ela falou assim, vai ser difícil. Qualquer lei que é implementada, assim, no início, vai ser difícil. Mas se isso melhorar a vida da classe trabalhadora, que você vai ver com números daqui a pouco, então é isso. E calma, essa empresa não vai falir por causa disso. Né? Muito pelo contrário, vai arrumar formas, talvez vá ter que contratar, as empresas vão ter que contratar mais pessoas para cuidar desse quesito dentro da empresa dela. Mas
tem que funcionar. Tem que funcionar. Mas eu acho que a gente está num momento que não tem como fugir dessa questão. A jornada também está dentro dessa luta, né? De menos, para ter mais tempo para cuidar de si, né? Porque que é a pauta agora desse 1º de maio. Exatamente. Vida além do trabalho. Vida além do trabalho, né? Porque já está sendo realidade em vários lugares no mundo. Os números melhoraram muito de produtividade desses lugares que já implementaram essa escala. E porque assim, além de tudo, é a redução da jornada de trabalho também. Porque, por exemplo, o bancário, ele trabalha 6 horas. 6 horas. Ele não tem não, ele não é nem 6 horas, assim, 5 dias na semana. 5 dias. Sim. Mas é super estressante. É verdade. O adoecimento dentro da classe bancária também é gigantesco, sabe? Então, por que não 4x3? É porque, assim, pra gente falar contra 6x1 já é tão complicado, mas é vida além do trabalho e para várias categorias. E para cada categoria vai ter que ser alguma coisa muito específica. Né? Exatamente. Muito específica. Porque, às vezes, por exemplo, você quando fala contra a escala 6x1, que a gente, no caso, pede 5x2... Você está falando ali mais com o pessoal da área do comércio, né? Shopping, mercado, essas coisas. Já tem categorias que trabalham 5 dias na semana e folgam 2. Sim. Mas a grande maioria dos serviços, por exemplo, trabalha 6 e folga 1. Sim, sim. E muitas categorias que têm um trabalho também de 5x2... também tem que ter esse olhar aí total para a questão psicológica, onde a pessoa porque como no banco. O adoecimento é muito grande. Então, para essa categoria, não dialoga contra o fim da escala 6x1, mas tem que ter, lá também tem a bandeira dela, sabe? Mas eu acho que eu acho que pode até dialogar, porque, por exemplo, contra a jornada 6x1 traz uma discussão à tona. Sim, para ele também. Para ele também, né? Uma discussão essa discussão surge, porque, por exemplo, assim, a gente quer viver. Sim. As pessoas querem viver, né? E aí eu só fico pensando, quem trabalha 6 dias e folga 1, que hora que ela paga as contas? Que hora que ela dorme? Que hora que ela lê um livro? Que hora que ela faz uma unha? Que hora que ela... Não faz. Não faz. Porque vai ficar domingo em casa, vai ter que lavar roupa, arrumar a casa, fazer faxina, fazer não sei o quê, para segunda-feira começar a semana com as marmitas prontas, com as coisas prontas e tal. Ou seja... o que a gente Ou então, se não conseguir fazer nada disso, vai ficar esse um dia dormindo o dia inteiro. Cansado. Prostrado, acabado. Exatamente. Mesmo. Então, a gente falou um pouco da questão de ser humano, né? Não é do ser humano, é de ser humano, de ter a humanidade dentro da gente. Eu acho que a gente precisa olhar essas coisas de outra maneira. Sim. E eu, ultimamente, eu tenho falado isso muito com a Isabel, que às vezes a Isabel fala que eu não tenho muita paciência. Eu acho que nessas questões, a gente não pode ter muita paciência de aceitar alguns argumentos, entendeu? Porque, assim, você tem que enxergar o outro como você se enxerga. Eu preciso de ter meu dia. Sim. Eu gosto de chegar às 5 horas da tarde, no sábado, e deitar no meu sofá e ver meus filmezinhos de Netflix. E fazer minha unha, e arrumar um guarda-roupa, e ajeitar uma coisa, e ir no mercado comprar um negocinho. Entendeu? Você ter uma vida, assim, sabe? De você ter um equilíbrio, né? De você não pensar nas coisas e... tipo assim, não pensar no sentido de acalmar a tua cabeça, né? Acalmar. De você chegar na segunda-feira energizadinho ali para você desempenhar. Eu acho que isso, inclusive, vai dar muito mais lucro pro patrão do que qualquer outra coisa. Essa questão que a Keira falou, que em os países que já estão adotando, a produtividade está sendo bem melhor, está sendo comprovado. Exatamente. Né? E sem contar que, assim, com o avanço da tecnologia também, o emprego está diminuindo. Então, como que você vai criar mais empregos? Diminuindo o tempo de trabalho. Sabe? Exatamente. E a preocupação que a gente tem é que, fique bem claro, né? É diminuir o tempo de trabalho. Mas sem diminuir o salário. Claro. Porque se você deixar... Não, se deixar, vai pagar menos que o mínimo. Aí que o mínimo já tá ruim. Aí vamos embora congelar. Já que vai diminuir o tempo de trabalho, vamos embora congelar. Exatamente. Então, assim, acho que é uma discussão bem pra frente que tem que ter, né? Vamos ver se trazer mais avança. esse debate aqui, sim, né, é um ótimo tema. É um ótimo tema. Foi bom. Nervosíssima, pessoal. Tava nervosíssima? E aí, como é que foi? Foi bom pra você? Agora? Foi bom pra mim. Então pronto. Se foi bom pra você, foi bom pra
nós, né, Isabel? Ai, gente. Mais de 1 hora de programa, muito boa a conversa, Keila, querida. Muito obrigada. Nós levantamos questões importantes, relembramos coisas importantes, falamos de coisas importantes do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. E eu também vou falar uma coisa, a gente foi um pouco saudosista aqui, mas é bom dizer que a gente não constrói a vida nem a história olhando para o retrovisor, né? Mas a história ajuda também a gente a entender e a olhar para frente, né? Então, assim... Avançar também, né? Então, fico contando essas histórias aqui, a Keila também, a Isabel perguntando das coisas e tal, mas não é assim, tipo, vamos viver de passado, não. Vamos entender a história para a gente construir esse futuro, né, Keila? Exatamente. Porque nessa inércia que a gente não pode ficar. As pessoas precisam se entender enquanto classe trabalhadora, se organizar enquanto classe trabalhadora, entender que quem é contra o sindicato é o patrão, ele não deve ser contra o sindicato. Tem que cobrar o sindicato. O sindicato, ele tem que ser uma ferramenta do trabalhador. Então, incomode, ligue, mande e-mail e lute por sua dor. A dor é sua, então você provoque o seu sindicato, mas não abandone o seu sindicato. Muito Maravilha, bem. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Bom, você tem uma missão enquanto a gente vai chamar os nossos... escolher sua música. Escolher sua música enquanto a gente vai chamar nossos patrocinadores. Eu já até pensei. A gente falou tanto internacional. Sim. Então eu vou estar aqui para cantar um estrofe. Eu e a Keila vamos saber cantar. Vamos lá nos nossos patrocinadores. Fulana, você passou lá essa semana, não, né? Não passei, mas eu sei que a coleção tá maravilhosa. Tá muito bonita mesmo. É só procurar as meninas lá. Um abraço pra Lu, pra Leila, pra todo mundo lá. Elas são maravilhosas mesmo. São mesmo. Só entrar aqui no arroba fulana maricá, que vocês conseguem multimarcas. Cada coisa mais linda que a outra, né, gente? Vocês sabem. Próximo, Maltes. Maltes, para quem mora em Itaipuaçu, aí, ó. Pode ir lá na Maltes também, mas também tem que passar lá no seu boteco, né? Também não pode esquecer de passar. Como que chama? Borogodó. Tem o Borogodó lá em Itaipuaçu. Já tem um lugar pra gente ir. Mas passa lá na Maltes também, que tem um chopp maravilhoso e também tem um menu muito bom, não é? Verdade. Muito bom mesmo. Kena. Hoje eu tô com a blusinha da Kena. Você tá muito linda, né? Chiquérrima. Ficou abrindo o botão aqui, mas faz parte. Eu ia te falar que não precisava, que o assunto já tava bem empolgante. Mas... Bonita, né? Tá com as camisas bonitas lá, umas calças jeans, pantalona também, muito bonitas. A Kena _Rio. E agora? Casa Moa. Melhor vinho da cidade, melhor custo-benefício que eu conheço. Vocês podem, @Casa Moa, com 2 As no final. Corre lá. Entra no Instagram e lá você manda comentários lá que o Rogério atende. Agora a gente vai ouvir as meninas cantando aqui, gente. Qual que você escolheu? Gente, eu sabia que era pra eu cantar, que eu cantando é uma tristeza. Não, Sandra que deu essa ideia. Não, vamos ver se ela escolheu a música que eu imaginei que ela fosse escolher. A Internacional. A Internacional Socialista. Aproximem-se do microfone. Eu não sei cantar, olha. De pé, ó, vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia chama já consome, a crosta bruta que eu sou terra. Cortai o mal pelo fundo, de pé, não mais, senhores. Se nada somos em tal mundo, sejamos todos produtores. Bem unidos façamos nessa luta final uma terra sem amos, a Internacional. Gente, eu não canto nem no karaokê. Que é isso? Ele depois dessa vai ter que cantar. E você viu que eu sei de cor. Eu vi. Eu tive que ler. Tive que pegar a cola. Eu só quero falar isso. Maravilha. Gente, Keila, dizer que foi um prazer ter você aqui nesse dia, 1º de maio. Brinde. Um abraço, um beijo a todas as trabalhadoras e trabalhadores desse Brasil. Parabéns pela sua luta, companheira. Obrigada.